Pensando sobre Provérbios, dia 5 de dezembro, Provérbios capítulo 5. Nesse dia 5 de dezembro, vamos apenas realizar a leitura do capítulo 5 de Provérbios. A leitura de Provérbios 5 traz uma revelação a respeito da vida sentimental. Ele é um capítulo totalmente ligado à questão do adultério. Traz recomendações para que você não olhe para a mulher estranha, para que você não olhe para a mulher estrangeira, para que você não fique completamente perdido em relação aos elogios que você possa receber. Se o texto fala sobre mulher estranha, mulher estrangeira e sobre a que elogia com os seus lábios, o texto tem aplicação também para as mulheres, para que prestem atenção em relação ao seu matrimônio, ao seu casamento e não olhem para o homem estranho, aquele que aparece elogiando de maneira repentina no meio do seu caminho. Também fala para não olhar para o homem estrangeiro, aquele que vem de longe, que de repente afirma que vai estar perto de você, no seu bairro, na sua cidade, apenas por uma temporada e que você pode ter uma aventura porque isso não gera problema e mancha nenhuma no seu casamento. Lá no texto de Hebreus está escrito: aqui no capítulo 13, no versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, ou seja, sem mancha. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Retomando ao capítulo 5 de Provérbios, preste por isso atenção e que você, homem, e você, mulher, estejam atentos e prestem atenção no próprio casamento. O texto vai dizer: bebe água da tua própria cisterna. Sabemos que água simboliza a vida. Que a sua vida seja a sua esposa. Que a sua vida seja o seu marido. E que vocês sempre se desviem do caminho do erro. Existem desafios e lutas no casamento? Sim, certamente que existem. Mas lute para a conservação, para a preservação, para a manifestação de todo o seu amor, afeto e carinho, exclusivamente para dentro da sua família. Valorize a família e fique bem longe daqueles que trazem recomendações para que você se separe, para que você se divorcie. Lembre-se que quando você casa para agradar a outra pessoa, para fazer a outra pessoa ser feliz. E quando você atende um ao outro nesse mesmo propósito, isso traz vitória e sucesso no casamento. Mas quando os dois começam a pensar de forma egoísta, olhando para o seu próprio interesse, então começam as desavenças. E se só um do casal está preocupado em servir e o outro apenas com seu interesse próprio, então ocorre uma sobrecarga sobre aquele que está lutando e tentando. E carregando só um, o barco não tem como ele navegar. Então ajude o seu marido
a levar avante o casamento, ajude a sua esposa a levar avante o casamento, tome os remos que cabem a você usar para que esse casamento possa prosperar. Ditas essas palavras, vamos fazer a leitura que nos diz: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido. 2. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Nesses primeiros 2 versículos de Provérbios, capítulo 5, ele traz mais uma vez a recomendação: escute as minhas palavras, busque a sabedoria, busque atenção ao que eu falo, porque para que você conserve os meus avisos e para que os teus lábios guardem o conhecimento, para que você saiba o que falar, para que você tenha o que dizer. E logo depois dele repetir a recomendação que vem desde o capítulo 1, busque a sabedoria para que você tenha no coração, para que você saiba o que dizer para cada situação, ele já entra na questão da vida sentimental e conjugal. Versículo 3: Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Verso 4: Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. É agudo como a espada de 2 fios. Muitos se relacionaram com a mulher estranha, perderam os seus bens, porque elas arrancaram o patrimônio daqueles que ficaram emocionados, que perderam a razão, que perderam o juízo, que não tiveram domínio próprio em relação a uma mulher estranha que aparece de repente, do nada, como um raio que traz paixões que são avassaladoras, que duram pouco tempo e que carregam a destruição na vida de muitos que não prestaram atenção em relação a guardar a sabedoria e a pensar a respeito de alimentar e cuidar do seu casamento. Não é difícil de encontrar histórias em noticiários, jornais, de homens e também de mulheres, casados, casadas, que encontraram uma mulher, um homem, que de repente apareceu no seu caminho e que se deixaram levar e colocaram tudo a perder. Versículo 5. Sobre a mulher estranha, sobre o homem estranho, os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Versículo 6. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. A mulher estranha é assim. Um dia está com um, amanhã está com outro, e existem mulheres que vivem de fazer isso, de se relacionarem com homens para arrancar-lhes as riquezas, para arrancar-lhes o casamento. Existem até aquelas mulheres estranhas que aparecem para destruir o casamento de alguém quando veem que o casamento da pessoa vai muito bem, com o propósito de se satisfazerem, de terem visto a destruição de uma família. Existem inclusive mulheres e homens que dizem isso, que a vontade que eles têm é de destruir a felicidade dos casais. Talvez porque viveram uma vida miserável e querem reproduzir isso que acontece na vida delas, de miséria na vida dos outros. Então preste atenção para que você não perca aquilo que você tem e que Deus deu a você e que cabe a você cuidar. 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. 8. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Não chega nem perto da porta. Versículo 9. Para que não des a outros a tua honra,
nem os teus anos há cruéis. Pessoas que se envolveram com a mulher estranha acabaram entregando seu patrimônio, acabaram entregando a sua honra, porque ficaram conhecidos como traidores, infiéis, adúlteros. Entregaram o seu bom nome por uma mulher estranha. Entregaram os anos de trabalho para uma mulher estranha. Outro dia, um homem disse: me envolvi com a secretária e depois fui ameaçado de que ela contaria para minha esposa se eu não lhe desse o carro que eu tinha. Passei o carro para ela e mesmo assim, depois de um tempo, ela contou para minha esposa. Ele perdeu um carro muito caro e ainda ficou com o casamento daquela forma, com aquela mancha, porque aquela amante não se contentou apenas em carregar o carro, mas ela quis retornar e deixar a marca, a ferida dentro do casamento dele. Versículo 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Versículo 11. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Então, no caso desse homem, ele dedicou anos para conseguir comprar aquele veículo. Existem pessoas que deixam muito mais dinheiro e muito mais patrimônio para uma mulher estranha, para um homem que aparece no caminho que é estranho, e a riqueza fica na mão do estrangeiro. E no final a pessoa fica com o seu gemido de ter perdido aquilo que conquistou, quando se consumir a tua carne e o teu corpo. Versículo 12. E digas: como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Versículo 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Versículo 14. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Versículo 15. Bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. 17. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. 18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. 19. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. 20. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. 23. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Esses últimos versículos 22 e 23, quando dizem assim, que o ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido, e que ele morrerá sem correção, porque andou sem correção e pelo excesso da sua loucura andará errado, nos fala sobre as consequências daqueles que se entregam para a promiscuidade, para ficarem com muitas pessoas, para o adultério e para a prostituição. As pessoas começam pensando que ficar com uma só pessoa, com uma pessoa aqui, e uma só pessoa ali, e uma só pessoa lá, e um só de cada vez, que isso não traz consequências. Mas no passar dos anos, a pessoa, quando olha para trás, ficou com muitas pessoas e depois ela com muita dificuldade se casará.
porque sempre estará procurando o melhor que viveu com cada parceiro e com cada parceira, no seu marido e na sua esposa. E todas as pessoas têm qualidades e defeitos. E quando você fica com muitas pessoas, você vai criando cordas, amarras espirituais com as pessoas com quem você vai ficando. E por isso muitas pessoas têm muita dificuldade de encontrarem depois um namorado, uma namorada e de levar esse relacionamento para um noivado e posteriormente para um casamento. Porque se envolveram com tantas pessoas que ficam pensando: eu quero que o meu marido seja igual ao fulano nisso, ao beltrano naquilo, ao cicrano naquela outra coisa. E você não vai encontrar uma pessoa que tenha tudo o que você viveu na vida com outras pessoas. Cada pessoa tem a sua individualidade, então isso vai criando cordas. Pecado significa errar o alvo. O alvo é definir que você quer ter seu casamento, encontrar uma pessoa e dedicar-se a cuidar desse casamento até o final da vida. Nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas não estão ensinando a palavra de Deus e as pessoas estão ensinando o egoísmo. Elas estão ensinando o culto ao eu. Eu faço o que eu quero. Eu sigo a minha vida. Eu faço aquilo que o meu coração almeja. Então, quando o eu vem em primeiro lugar, o que interessa é aquilo que me satisfaz e o que satisfaz ao outro não interessa. E é por essa razão que se multiplicam as separações, as discussões, os divórcios, e aqueles que já caíram no divórcio não têm nenhuma firmeza para dizer aos outros: lute pelo seu casamento. Eles próprios se divorciaram. Então eles vão dizer: está te incomodando, está te inquietando, não está bom para você? Acabe com o relacionamento, procure outra pessoa e siga a sua vida. Como eles dizem, siga a sua vida, não a vida da sabedoria, a vida que o Senhor reservou para você. Estamos vivendo num tempo em que servir a Deus significa servir aos próprios desejos e colocar Deus como se fosse Aladim, o gênio da lâmpada mágica. Nós queremos esfregar a lâmpada e dizer: agora Deus traz um novo marido. Agora Deus traz uma nova esposa. E há até situações mais graves em que esposas pedem oração, dizendo: pede para o Senhor levar o meu esposo, que ele vá logo para o céu, porque assim eu não preciso me divorciar e posso me casar com outro homem. Existem os homens também que dizem: pede para Deus levar a minha esposa, porque daí ela vai estar com Deus e eu posso casar com outra. A palavra do Senhor nesse texto de hoje, Provérbios 5, é: valorize o seu casamento. Valorize a pessoa com quem você se casou na sua juventude. Não desista do seu casamento e não seja uma pessoa que sucumbe diante da doutrina que vai sendo pregada na terra, que vai sendo pregada no mundo. Se você ainda é solteiro, ouvindo essa mensagem de Provérbios 5, preste atenção e não caia na fornicação. Se você se envolve logo na intimidade com uma pessoa quando você está solteiro, quando você está solteira, você vai acumulando cordas
Você vai se amarrando e se prendendo com experiências, sentimentos, emoções. E hoje é com um, amanhã é com outro, hoje é com uma, amanhã é com outra. Quando você olhar, você está preso, está presa em razão de várias emoções e sentimentos que você viveu e o mundo vai dizer: é isso mesmo que você precisa. E isso gerará dificuldades para que você consiga se firmar no caminho que segue a Deus. A escolha é sua. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. O próprio Deus não vai interferir nas suas decisões. Mas Deus traz, por meio desse texto de Provérbios 5, a recomendação de como se deve seguir na vida sentimental e conjugal. São palavras que trazem a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Mas, como diz o versículo 1 e 2, Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Cabe a você guardar a sabedoria e inclinar os seus ouvidos à razão e prosseguir seguindo ao Senhor ou seguindo os seus caminhos e os seus passos. A decisão é sua, que você que está com alguma situação difícil no casamento, venha compreender que no casamento você serve ao outro, que você tenha abertura para conversar com o seu cônjuge a respeito desse assunto, que vocês que estão em uma crise possam pegar um papel e uma caneta e anotar quais são as 3 coisas que você mais gosta no outro e quais são as 3 coisas que você mais detesta no outro. Vocês podem trocar esses papéis e um e outro podem saber quais são os 3 pontos que devem fortalecer e os 3 pontos que devem mudar para que, fazendo isso, possam melhorar a relação e avançar. Todo divórcio traz perda patrimonial. As pessoas vendem casas e carros que levaram anos para comprar por metade do preço, porque querem se desfazer o mais rápido possível para não olharem mais na cara um do outro, porque deixaram o relacionamento chegar nesse estado e nessa condição, porque não velaram, não cuidaram de um e outro. Ao pensar em ingressar em um relacionamento, pense: se você está se envolvendo nessa relação porque você quer fazer realmente dar certo, ou se você só quer satisfazer a sua carne por um momento. Se você está pensando em se casar só para satisfazer a sua vontade carnal, repense. Repense. Há jovens que são cristãos e que se casam por causa da questão da intimidade. Faça uns propósitos de jejum e oração. Diga a Deus, Deus, que eu não falhe, que eu não erre nisso. Case-se com uma pessoa porque você vai ter unidade de vida, porque vai ter projeto no mesmo caminho, na mesma rota e na mesma direção. Tanto agora até o final da vida, de sempre terem o Senhor como o Senhor da vida de vocês. Mas não case apenas por causa da intimidade. Isso é tolice, é falta de sabedoria. Case-se com alguém que teme ao Senhor. Se você é homem, leia depois Provérbios, capítulo 31. Aqui no canal tem várias meditações em Provérbios que foram feitas nos meses anteriores sobre Provérbios 31. Escute os vídeos, procure uma mulher que tenha essas recomendações. Se você é mulher, leia 1 Timóteo capítulo 3. Ali tem as características do homem que quer ser um bispo, que quer seguir a Deus. Procure pessoas que estão alinhadas com o temor ao Senhor, porque é isso que vai trazer
Realização do seu casamento. Essa é a meditação de Provérbios 5. É um capítulo que fala sobre vida sentimental. É um capítulo que fala a respeito de matrimônio. É um capítulo que fala a respeito de uma área específica da vida que traz muita destruição e tem gerado muita tristeza na vida de muitos homens e de muitas mulheres que não prestaram atenção em relação a isso. Estando no mês de dezembro, talvez você está pensando: como vai ser o seu Natal? Será que eu vou passar com a minha família? Como que vão ficar os meus filhos? Será que na virada eu ainda vou estar casada? Será que eu ainda vou estar casado? Talvez você esteja pensando nisso agora. Pense no que você pode fazer. Faça uma oração e peça a Deus que Ele te ilumine. Senhor Deus, eu faço uma breve oração por essa pessoa que está ouvindo essa meditação de Provérbios 5, porque hoje é 5 de dezembro e talvez esse homem, essa mulher esteja pensando na tomada de uma decisão para o ano que vem, para esse fim de ano. E eu peço que o Senhor cure as feridas e derrame a sabedoria que vem do alto e que vem do Senhor, para que possam receber a iluminação e a instrução e o conselho. Coloca pessoas que tenham bons conselhos na frente desse homem e dessa mulher, para que recebam o teu conselho, que recebam o conhecimento, a inteligência, o discernimento, a prudência, para que escapem dos conselhos daqueles que fracassaram nos seus próprios casamentos e que não têm recomendações que são do Senhor, para que esse casal possa ir avante para a tua glória e para o louvor do Senhor. Que o Senhor abençoe e dê essas respostas e soluções, colocando na mente dos teus filhos, das tuas filhas, a orientação exata para que se resolvam essas questões e muitos filhos e filhas possam ainda estar com os seus pais e mães reunidos dentro da sua casa, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e honra também os que estão solteiros e solteiras, derramando iluminação, derramando paciência, derramando entendimento, para que abram os olhos e sigam na reta direção dos conselhos que a tua palavra trouxe hoje para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.